Olá, amigos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Agradeço o convite para participarmos deste programa da Messe de Amor, que trata das obras de Amélia Rodrigues, e hoje nós vamos ver um texto deste livro, Quando Voltar a Primavera. É o capítulo 18, que tem o título O Calvário e a Obsessão. Agradecemos o convite formulado aqui pela direção da casa e esperamos ter momentos aqui de bastante harmonia. Em relação à crucificação de Jesus, começa o texto dizendo que, claro, que não havia necessidade de que houvesse a traição de Judas, as acusações indevidas dos judeus, a condenação sumária das autoridades, a negação de Pedro e tudo mais que se verificou envolvendo este episódio. Também não havia a fatalidade absoluta de que acontecesse isso, como muita gente julga que era preciso que Judas o traísse para que se cumprissem as profecias. Não era preciso que Judas traísse Jesus. Outras ocorrências poderiam levar Jesus à prisão e ao testemunho, né, porque a sociedade daquela época não estava preparada para absorver a mensagem de amor e de esperança, de amar os inimigos que Jesus trazia. Então, as profecias do Antigo Testamento, elas não eram fatais, no sentido assim de que deveriam acontecer, mas sim era um resultado, então, de um experimento, vamos dizer assim, de uma previsão baseada no que se sabia das tendências espirituais das criaturas humanas, dos povos da sociedade em geral. Não eram, então, decretos irrevogáveis, porque Deus não determina crimes. Ninguém precisa praticar um crime para que se cumpram as leis de Deus. Há um vídeo muito interessante de Haroldo Dutra Dias, numa palestra que ele fez lá na Federação Espírita do Paraná, que tem o título Apocalipse, em que ele fala que as profecias elas existem para não se cumprirem, para que elas não sejam cumpridas. Então elas são advertências. Se acontecer e continuar desse jeito, poderá acontecer isto, porque o futuro não está escrito, ninguém sabe exatamente o que acontecerá no futuro, senão Deus, porque o futuro está sendo escrito e reescrito a cada dia, dependendo da escolha que nós fizermos. Então, as profecias elas apelam para a nossa transformação moral. E Judas, desse modo, então, ele não agiu em missão, mas ele agiu por livre-arbítrio. É claro que ele não é um espírito digno de malhação como se tem até hoje, né, no dia de Judas, que aqueles bonecos aparecem amarrados nos postes, mas ele é digno de misericórdia e de perdão, como qualquer um de nós que se equivoca. Aliás, há livros que já demonstram que Judas já se regenerou, já se redimiu, já reparou, através de outras reencarnações, esse equívoco. Jesus foi o primeiro a lhe dar apoio para que ele se regenerasse. E na sua reencarnação como Joana d'Arc, considerada hoje a heroína da França, ela foi indevidamente depois condenada e executada. Tudo isso Judas pediu na forma de redenção do seu passado. Então ela, da mesma forma como aconteceu com o profeta Elias,
que havia decepado a cabeça dos sacerdotes de Baal, mais tarde reencarnou como João Batista, o primo de Jesus, que ele batizou no Rio Jordão, e cuja cabeça também foi cortada pelo rei Herodes, a pedido de Herodíade, sua mulher, e de Salomé, a filha dela, porque ele havia denunciado o concubinato existente entre Herodes e sua cunhada. Mas tudo isto então demonstra como nós assumimos compromissos que depois temos que reparar. Jesus sabia que seria traído? Ele provavelmente sabia, porque Jesus, sendo um espírito puro, ele tinha a capacidade da presciência, de saber antes dos acontecimentos. Ele antevia o resultado, mas ele não podia impor esse resultado. Então, ele tentou por todos os meios demover Judas de praticar essa traição. Tanto que na hora em que Judas o procura lá com os soldados romanos no monte, Jesus ainda diz: "A que vens, amigo?" E recebe o beijo, o beijo da traição. É claro que as leis divinas, que Deus não precisaria dessa traição e nem de um crime para que se cumprissem as profecias das Escrituras. As leis divinas nunca dependem do mal ou da queda, do erro de alguém. Jesus, quando entrou em Jerusalém, naquele final de semana, houve muita festa. As pessoas o festejaram como o grande Salvador. Mas ele não se abalou. Ele sabia que o testemunho estava próximo. Nada disso ele temeu também, porque ele enfrentou tudo com uma serenidade, como ele sempre pregou para nós. E a sua calma, a sua paciência, a sua serenidade irritavam os discípulos, sobretudo os discípulos mais invigilantes. Como vamos então alcançar o reino de Deus pregado por Jesus com essa calma de Jesus? De maneira alguma. Então, alguns desses discípulos quiseram dar um empurrãozinho, quiseram fazer com que as coisas se precipitassem. Caso Jesus fosse preso, ele faria valer a sua autoridade e se revelaria como o grande Senhor, dos exércitos, que faria Israel se livrar da dominação do jugo romano. Mas um erro de avaliação, evidentemente, de Judas, precipitado, ansioso, em ver a maneira como Jesus se comportava. Judas não entendia como é que se poderia estabelecer o reino de Deus na terra com aquela passividade de Jesus. Mas Judas, ele não estava sozinho. É claro que ele abriu brechas e sofreu a influência hipnótica de entidades malévolas, entidades perversas, entidades bastante inferiores, que tinham interesse em desnaturar a mensagem de Jesus, desacreditar a mensagem que ele trazia, desfazer aquela revelação. Sempre há, em todos os tempos da humanidade, aqueles que vibram com o mal, que se locupletam com as trevas. É claro que esse é um estado passageiro dos espíritos, mais cedo ou mais tarde eles enveredarão pelo caminho do bem, mas enquanto isso não acontece, eles produzem muito mal. Ainda hoje, discípulos invigilantes, somos atacados a todo momento pelas trevas. Basta que a gente abra um pouco a guarda e de repente já nos vemos sendo influenciados pelas entidades que desejam o mal nosso, ou da humanidade, ou desejam vingança, ou porque simplesmente não nos desejam ver felizes, porque eles também são tristes e gostariam que todo mundo fosse triste como eles. Para se ter uma ideia, basta lembrar da Conferência Estadual Espírita
no ano de 2020, no mês de março, que houve em Curitiba, e Divaldo Franco esteve também em Ponta Grossa, proferindo palestra, e depois que ele saiu aqui do Clube Verde, ele estava tão mal, que ele teve vontade de dizer ao Adriano Greca, no carro, que o transportava de volta para Curitiba, que ele iria embora para Salvador, que ele nem iria conseguir fazer as palestras que estavam programadas para aquele final de semana em Curitiba. Tamanha era a psicosfera que se criou tentando barrar a realização daquela conferência. Isso tudo Divaldo conta numa entrevista muito famosa que ele deu a Adriano Greca alguns dias depois, e que nós podemos encontrar no YouTube. Basta que coloquemos lá entrevista de Divaldo Franco a Adriano Greca em 2020. E é uma entrevista que já teve mais de 1 milhão de visualizações, que Divaldo consta como é que foi todo o empenho da espiritualidade inferior, bloqueando estradas para que as pessoas não chegassem ao destino para assistir às palestras, procurando intervir no local das conferências, que era lá no Expo Trade, influenciando sobre os médiums. Então há uma luta permanente, né, do bem contra o mal, e não é só nas revistas em quadrinhos, não é só nos filmes que nós assistimos. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito, cuidar da nossa vigilância mental, espiritual. Por isso que Judas, ele foi vítima, de fato, desta sua invigilância, né? E foram essas mesmas forças obsessivas que levaram Pedro a negar Jesus 3 vezes. Fato que Jesus já havia, através da premonição, dito antes que o galo cantasse, haverás de me negar 3 vezes. Jamais farei isso, ele dissera. E, no entanto, na hora H, tanto Pedro como os demais discípulos fugiram. Perguntados se conheciam Jesus, negaram de modo algum. Essas forças obsessivas atuaram também sobre a multidão na hora de escolher entre Jesus e Barrabás, que um deles haveria de ser libertado por beneplácito lá da autoridade romana. Mas também a multidão sofreu a influência desta turba de obsessores. Observou-se então uma obsessão coletiva, e eles preferiram libertar Barrabás. Jesus já sabia disso tudo, tanto que ele havia mencionado, como está lá no Evangelho de João: quando eu for erguido, atrairei todos a mim. Quando eu for erguido na cruz, atrairei todos a mim, porque, de fato, a sua mensagem, depois da crucificação, depois da ressurreição, ela ressurgiu com o vigor de alastrar o cristianismo por toda a terra. Naquele momento, então, em que Jesus diz: Senhor, Senhor, por que me abandonaste, como em algumas traduções, outros já traduzem como Senhor, Senhor, por que me glorificaste? Porque, de fato, para Jesus era a glória ter escolhido ele, né, um dos seus filhos, um dos seus Cristos, para vir aqui testemunhar a excelência do amor. Do amor. Porque ele veio para que aqueles que não criam, crescem. E para tanto, ele precisava doar a sua vida em sacrifício. Como foi dito, não era preciso haver a traição, mas de outra forma aconteceria esse holocausto. Jesus sabia que depois disso os homens entenderiam a excelência do amor,
os homens entenderiam a excelência da não resistência e imitariam o seu gesto. Então, este fato não invalida, não é, que as Escrituras viessem a se cumprir. Até hoje, nós encontramos espalhamento obsessivo, né, nos linchamentos que acontecem por aí, linchamentos físicos mesmo, de pessoas nas ruas, linchamentos morais, que são muito da nossa atualidade. Há pessoas que são enxovalhadas, linchadas na internet, canceladas, sem que as pessoas de fato tenham até certeza daquilo que estaria acontecendo. Então é um absurdo, é uma morte que se inflige, né, a certas pessoas, uma morte moral. E as prisões arbitrárias que acontecem, né, autoridades que se julgam acima de qualquer lei, de qualquer coisa, as injustiças sociais, os espetáculos de selvageria que se vê por aí, que a gente não acredita. Basta abrir os jornais ou ver os noticiários para verificar essa selvageria que se vê nas ruas, nos estádios de futebol, onde tem multidão, sobretudo. Parece que é então esse espalhamento, influência obsessiva. Mas ali, naquele momento da condenação de Jesus, do seu sacrifício, ele que fora o sublime advogado dos oprimidos, ele que promovera curas, restituíra a vida a Lázaro, que estava em processo de letargia, ele que sempre advogara em favor dos mais fracos, ele que sempre fora o advogado, né, dos vencidos, porque até então vigorava a lei dos tiranos, dos déspotas, dos vencedores. Então, naquele momento, ele não pediu advogado, não reclamou que era inocente, não denunciou ninguém, não disse, olha, ali está Pedro, ali está João, que também são do meu grupo. Não enviou substitutos dele ao Calvário, olha, vá você no meu lugar lá. Jesus, nada disso. Ele permaneceu ali com a coragem, demonstrando como tinha que agir nessa circunstância, né? E os seus discípulos bateram o pé, foram embora. Apenas João ficou por ali, algumas mulheres, né? Essas mulheres que estiveram sempre ao seu lado, que honraram-no até o fim. Além da sua mãe, tinha várias outras mulheres, as mulheres que ajudavam muitas vezes com os seus recursos, Susana, Joana de Cusa e outras, para que Jesus realizasse o trabalho que ele vinha realizando. E foram essas pessoas que permaneceram fiéis à beira da cruz até o fim. E arquejante ainda, né, Jesus conseguiu pedir perdão a Deus para todos nós, para os algozes que tinham decidido pela sua perda da vida, para aqueles que estavam ali ao lado dele, os ladrões, pediu perdão para também aqueles que o haviam negado, para nós todos que fugimos naquele momento de qualquer atitude no sentido de livrá-lo da cruz. E consumado aquele ato hediondo, os espíritos inferiores sentiram-se então vitoriosos, mas do céu desceram nuvens borrascosas, fechou-se o tempo, demonstrando o horror da natureza àquele vilipêndio, àquela suprema injustiça. E a mensagem de Jesus varou os séculos.
enquanto aqueles que se supunham vitoriosos, os espíritos inferiores, obsessores, aqueles detentores do poder à época que se julgavam vitoriosos, passaram e ninguém mais lembra deles, a mensagem de Jesus paira soberana. Ele que é o governador espiritual da Terra, o espírito mais puro que aqui já esteve. Ele que faz parte daquela comunidade de espíritos puros e eleitos do Supremo Senhor do Universo, como está no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Ele que há 4,5 bilhões de anos ajudou a construir o nosso planeta. Ele que modelou a Terra. Ele que há 2.000 anos, depois de uma reunião dessa comunidade de espíritos puros, decidiu-se pela sua vinda para nos dar o exemplo, para que nós tivéssemos alguém encarnado que pudesse reunir todas as qualidades que são desejáveis na criatura humana. É bem verdade que ainda não conseguimos seguir tudo aquilo que ele nos ensinou como modelo e guia da humanidade. Mas é ele o nosso farol, é ele o alfa e o ômega das aspirações humanas, como nos diz Guaraci Paraná Vieira no seu livro Perfis da Vida, capítulo 1, Perfil de Jesus. Alfa e ômega, primeira e a última letra do alfabeto grego, alfabeto no qual foi escrita toda a Bíblia. Então Jesus representa o começo e o fim, o ápice de todo esse processo de transmissão do conhecimento, desde lá da Antigo Testamento até o Novo Testamento. E ele nos disse também: e eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. O nosso amigo Jesus nos prometeu estar conosco. Muita gente ainda está esperando que Jesus volte. Mas voltar por quê? Se ele nunca se foi. Ele continua, ele demonstrou que ele está conosco. Não a presença física dele, mas a presença espiritual. A presença de Jesus através dos seus mensageiros. A presença de Jesus através da sua influência sobre nós, da sua psicosfera. Através daquilo que ele deixou não escrito, mas que está escrito nos evangelhos, nos evangelistas, as suas lições de amor, de sabedoria, que hoje elas estão ainda mais bem explicadas pela doutrina espírita. Por isso que Emmanuel nos diz que Jesus é a porta e Kardec a chave. A doutrina espírita então vem nos explicar ainda melhor sobre os ensinamentos de Jesus. Jesus é a chave da porta. Ele disse, né? Eu sou o caminho, eu sou a porta. Caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então temos que passar por Jesus para ir ao Pai. Temos que passar por Jesus nesse nosso caminho de evolução. Não é possível que nós retiremos Jesus da doutrina espírita, retiremos Jesus das nossas vidas. Quem aqui é capaz de dar a vida por seus amigos, como ele o fez? Então, só um espírito mesmo do quilate de Jesus, participante dessa comunidade de espíritos puros e eleitos. Aqui a gente tem uma pálida noção da grandeza desse espírito que esteve entre nós. E a mensagem de Jesus é para aquela época, há 2.000 anos, é para hoje, não é? É mais bem esclarecida para nós aqui através da doutrina espírita, e é para que daqui a 5 ou 10.000 anos, porque é a mensagem de amor de um espírito puro. E foi ele que nos fez aquela advertência: olhai
orai e vigiai. Olhai, para nós prestarmos atenção em tudo que nos acontece. Nós hoje passamos pela vida muito rapidamente, observamos só a superficialidade das coisas. A gente não busca ver o que tem de sagrado em tudo que nos acontece, em tudo que está à nossa volta. Precisamos olhar, prestar atenção. Orai. Orai é esse processo de comunhão com a divindade. Através da oração nós estamos em permanente comunhão e rogando a proteção da divindade, louvando a divindade, agradecendo por tudo que nós temos. E vigiai, né? Orai e vigiai. Nós temos que estar vigilantes o tempo todo. Vigilantes ao percebermos o menor sinal de irritação ou de outra coisa que nos tire do prumo, que faça com que nós não estejamos cristocentrados, centrados no Cristo, nós devemos, aquele sinal amarelo, né? Sinal de alerta. Espera aí, não estou indo pelo caminho certo, deixa eu voltar aqui, porque se eu já sei, eu sou ainda mais responsável pelas minhas atitudes. À medida que nós temos conhecimento, maior a nossa responsabilidade. Ele mesmo disse, a quem muito se deu, muito se pedirá. É por isso que muitas vezes nós que somos cristãos, imaginamos que teremos algum benefício por isso. Nada disso. O benefício do cristão é o holocausto das suas imperfeições. Ele abriu para nós as portas da era nova, da era de bondade, de amor e de justiça. E foi ele quem disse, quem estiver nos telhados não desça. De modo que aquilo que nós já conseguimos lograr, que a gente já conseguiu caminhar, aquilo, então não desça no sentido, não retroceda, não volte atrás, né? Prossiga firme, tenha fé, tenha paciência, tenha calma, resignação, coragem, que são as virtudes que o Mestre nos ensinou. E se nós pedirmos, Ele ajudará a que nós mantenhamos essa virtude para prosseguirmos na nossa rota evolutiva. O mundo de hoje, outro dia eu estava verificando, ele se divide em muitas religiões. Eu não sabia quantos, pesquisei outro dia até na inteligência artificial, são aproximadamente 4.200 religiões existentes hoje. É difícil até saber o número certo, porque muitas delas se subdividem, né? O cristianismo se subdivide em religião católica, espírita, evangélica, ortodoxa, etc. Bom, o islamismo, o hinduísmo, o judaísmo e tantas outras. 4.200. Eu fiquei espantado quando eu soube disso. E já nos perguntaram se o cristianismo será a religião do futuro. E a gente vai encontrar uma afirmativa na Revista Espírita de Kardec, no sentido de que nos mundos mais avançados não haverá mais religiões em profusão como nós temos hoje, porque uma só e única será a religião cósmica do amor. Então, nós todos que somos aprendizes do Evangelho, aprendizes do amor de Jesus, aprendizes dessa doutrina bendita que veio iluminar os nossos passos na Terra, lembremos que fora do amor, fora da caridade é que não há salvação. Não importa o rótulo, não importa a tribo, não importa a família, não importa a que pertençamos. O que importa é que a religião do futuro será esta, a religião cósmica do amor. Amigos queridos, já nos aproximamos aqui do final. Quero agradecer a todos a confiança, a atenção de vocês
e desejar que nós tenhamos um ano de 2026 repleto de paz, harmonia e muito amor no coração. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Muito obrigado mais uma vez.